brincadeira, gente, eu não vou fazer vocês passarem por isso de novo, não. Vamos conversar um bocadinho? Antes de começar efetivamente o assunto desse vídeo, eu quero avisar todos vocês, relembrar que na sexta-feira, que é basicamente amanhã, né, dia 27 de outubro de 2017, ou hoje, eu não sei exatamente quando esse vídeo está indo ao ar, nós temos a última live da maratona aqui do Primata Falante, que tem um pernilongo passando na minha frente. Nós vamos ter a última live desta maratona de vídeos aqui do Primata Falante, então venham, vamos participar aqui, 10 horas da noite, dia 27 de outubro de 2017, no horário de Brasília. Teve muita gente que da última vez perdeu porque conferiu com outros horários, tá? Então lembre-se que nós estamos em horário de verão, olha aí o fuso horário de onde você tá, compara direitinho para ter certeza que você vai estar às 10 da noite aqui em GMT-2, eu acho. Enfim, acho que eu já dei ajuda pra caramba, né? Vamos embora pro assunto do vídeo. Na cabeça de muita gente, ciência e arte parecem ser duas coisas completamente inconciliáveis. E eu vejo muito isso até por eu ter um público que é muito científico, que é muito voltado para o método científico. Algumas pessoas têm uma dificuldade de compreender que, por exemplo, eu que falo de conteúdo científico aqui, posso também trazer conteúdos mais artísticos ou humorísticos ou com outra temática ou estilo diferente, que não seja só necessariamente eu explicando assuntos de física. Inclusive, alguns dos comentários mais enjoados que eu já recebi aqui no canal, que estão preparados já para o Cantinho da Disciplina, foram reclamando de quando eu posto vídeos que não são estritamente sobre uma temática científica, explicando um tema científico. Mas vocês podem reparar que eu tô fazendo aí 31 vídeos nessa maratona, eu postei pelo menos uns 6 ou 7 que são de ciência aprofundada, e ainda assim tem gente que vai reclamar porque, enfim, porque tudo que eu tenho que fazer tem que agradar a pessoa, porque se alguma coisa que eu faço aqui não é 100% do gosto dela, ela tem que vir nos comentários me xingar, certo? Por que eu tô fazendo esse desabafo? Vamos voltar pro tema do vídeo. Porém, eu, particularmente, não sou um adepto dessa visão de mundo que acredita que a ciência é a única solução para todos os problemas do universo e que a ciência é a única ferramenta que a sociedade precisa para poder funcionar. A ciência, ela é sim, e isso eu defenderei até a minha morte, que a ciência é a melhor ferramenta quando o nosso objetivo é compreender como a natureza funciona. E uma vez que você está falando de fenômenos, abordando coisas naturais, coisas que acontecem naturalmente, que não dependem, por exemplo, apenas da questão cultural, que não dependem apenas de fatores econômicos, mas nós estamos falando de eventos físicos, mensuráveis. Isso é o âmbito da ciência. Esse é o lugar onde a ciência consegue falar melhor do que ninguém. O testemunho disso é toda a tecnologia que nós temos. A tecnologia é basicamente o ser humano compreendendo como a natureza funciona e manipulando essa natureza de forma a obter alguma coisa que ele quer. Porém, até esse desenvolvimento da tecnologia e esse desenvolvimento da ciência estão imersos na sociedade e na cultura da sociedade onde eles são produzidos. A tecnologia não surge só porque o ser humano descobriu a natureza em um lugar tântrico separado do universo e inventou máquinas novas. A tecnologia surge de acordo com a sociedade em que ela vai aparecendo. As máquinas das indústrias surgiram por conta exatamente de uma necessidade da sociedade, por conta de uma busca, e assim como às vezes nós nos focamos só nos aspectos positivos da ciência, a ciência também às vezes com todo esse poder, né, eu já diria aí Uncle Ben, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades, e a ciência cada vez mais que ela desenvolve novas tecnologias, ela também tem o potencial de desenvolver tecnologias que podem não necessariamente ser uma coisa boa se nós não soubermos ser responsáveis com esse conhecimento. Um exemplo disso, talvez o melhor exemplo na ciência, as bombas atômicas. As bombas atômicas vieram depois da descoberta da relatividade. A descoberta da relatividade era uma questão de tempo e de investigação. Não foi ela que necessariamente produziu a bomba atômica, mas foram sim cientistas que fizeram assinado e que pressionaram inclusive o presidente da época a correr atrás da tecnologia da bomba atômica, porque outros países, o argumento era esse, né, que outros países também estavam fazendo isso. Embora no fim das contas o único país que efetivamente lançou bombas atômicas em outro foi os Estados Unidos, né? Existe essa questão mais ampla da ciência, onde a ciência sozinha, se nós usarmos apenas o que a ciência constrói, apenas as descobertas da ciência, para lidar com a sociedade, não significa que tudo vai ser perfeito e tudo vai ser maravilhoso. Porque a ciência, novamente, ela é um conhecimento a respeito do universo. É isso. A partir daí nós podemos usar esse conhecimento para fazer grandes coisas e coisas muito boas para a humanidade, grandes avanços, mas também nós podemos usar isso para prejudicar essa mesma humanidade e conforme o conhecimento vai avançando,
tanto o nosso poder de conseguir fazer boas coisas aumenta, como também o poder de prejudicar a nossa sociedade também aumenta. E é exatamente por isso que a ciência não está completamente livre, por exemplo, de nós pensarmos em ética, em moral, em ambiente em que a ciência se encontra. Tudo isso também é importante no exercício da ciência e mostra que a ciência, o método científico em si, não é suficiente para a gente abordar qualquer questão como se ele tivesse a resposta para qualquer tipo de problema que surja na sociedade. Essa introdução eu estou dizendo para relembrar o seguinte: às vezes muitas pessoas colocam a ciência num patamar e desmerecem, por exemplo, a arte, desmerecem filosofia, desmerecem outros tipos de conhecimento. Aqui no canal mesmo, quando eu fiz o vídeo na Cama com Ciências Sociais, onde eu falo um pouco mais sobre ciências sociais e por que eu vejo a importância das ciências sociais, nos comentários teve muita gente não vou falar muita gente, mas eu percebi algumas pessoas reclamando, falando que nas ciências sociais, né, não necessariamente usam o método popperiano aí da ciência, das ciências naturais, por exemplo, e falando que eles têm muitas teorias infalciáveis e que usam muita coisa, mas gente, esse método, ele não é o único método de se repensar tudo na sociedade. A filosofia, por exemplo, tem uma importância grande para trabalhar com questões que estão fora do âmbito de investigação da ciência. A ciência não trabalha diretamente, pelo menos esse método científico da física, vamos dizer assim, ele não funciona para avaliar questões morais ou questões que aqui eu começo a cair num território um pouco perigoso, porque eu já sei que tem cientificista aí que tá com a orelha coçando e já pronto para reclamar comigo aqui. Mas esse método científico de estudo de ciências naturais, ele não é suficiente para abordar, por exemplo, culturas que são uma coisa muito mais complexa, que não são fenômenos necessariamente descritivo. Tem um pernilongo me irritando. Matei. Ela não vai servir da mesma forma que ela serve, por exemplo, o mesmo método com o qual eu estudo um sistema físico, onde eu posso controlar variáveis. Esse mesmo método não necessariamente vai ser bom para eu estudar culturas, para eu estudar o relacionamento de duas sociedades com culturas completamente diferentes, para buscar soluções, por exemplo, para questões amplas aí. Por exemplo, hoje a expansão muçulmana e que agora está começando a gerar uma certa reação em vários países e os países estão discutindo. Tudo isso precisa de outros campos de conhecimento. Da mesma forma, escrever a nossa história, expressar os sentimentos da nossa sociedade é extremamente importante para que nós continuemos sendo humanos. Ser humanos, desenvolver uma sociedade, não implica apenas em conhecer coisas científicas, estudar como o mundo funciona e colocar isso e desenvolver tecnologia. Nós temos vários outros aspectos que são tão importantes quanto esse aspecto da ciência. Quando eu falo da importância da ciência aqui, eu efetivamente quero mesmo dizer cada uma das palavras que eu digo, e eu acredito na ciência como ferramenta de mudança. Eu acredito que uma sociedade que não tem letramento científico, uma sociedade que é ignorante em relação à ciência, está fadada a diversos males. Nós estamos cercados por toda a tecnologia que essa ciência proporciona, e se nós não sabemos como compreender como isso chega até nós e os impactos que isso tem no futuro, é daí que surgem os grandes problemas que nós temos hoje, inclusive a questão mesmo que eu disse aqui da bomba atômica. Eu acho que é importantíssimo que uma sociedade tenha responsabilidade e conhecimento a respeito de toda a ciência que está sendo produzida e a tecnologia que está ao seu redor, para fazer um uso melhor dela e para ser mais responsável em relação a ela. E eu jamais vou tirar qualquer uma dessas palavras. Mas às vezes com isso, como esse é o meu grande interesse, como a física é a minha grande paixão, pode passar aqui a impressão de que eu não valorizo outros campos de conhecimento, e eu acho que quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que isso não é verdade, tá? Pelos diversos vídeos que eu já fiz falando dessas coisas, mas eu acho importante reforçar isso também aqui. Existem outras formas de obter conhecimento e de produzir cultura e conhecimento que não são especificamente científicas no sentido popperiano estrito da palavra, e que tem outros métodos, outras formas de produção que são tão importantes para a humanidade quanto a própria ciência. E não só isso, essas outras formas de produção e de conhecimento também influenciam a ciência diretamente. E hoje eu queria me focar aqui especificamente na relação entre ciência e arte, que na cabeça de muita gente são duas coisas completamente inconciliáveis, mas que são muito mais íntimas do que acho que normalmente as pessoas conseguem imaginar. E os dois caminhos acontecem muito na nossa sociedade. Tanto a arte influenciando diretamente a ciência, no caso os cientistas, as pessoas que estão produzindo conhecimento, a buscar coisas novas e a procurar desenvolver tecnologias diferentes e procurar um conhecimento que talvez nós não teríamos se não fosse por essa inspiração lançada, por exemplo, pela arte. E a mesma coisa o caminho contrário, descobertas científicas que, como geraram um novo conhecimento para nós a respeito do universo ao nosso redor, permitiram que a arte também desenvolvesse novas
formas de enxergar e de tentar colocar o ser humano dentro desse cosmos de uma forma que expresse como nós nos sentimos diante disso tudo, que também é muito importante. Não basta a gente pegar o método científico e mostrar que esse cosmos é infinito e nós somos um grão de poeira e não temos um significado especial e achar que isso é a resposta que vai fazer a humanidade avançar. A arte também é importantíssima para, diante de todo esse conhecimento, expressar como nós nos sentimos diante disso. Porque eu não posso publicar um paper em física teórica dizendo como eu me sinto quando eu vejo a interação entre os campos de torção e o campo eletromagnético. Mas a arte está aí exatamente entre os milhões de papéis da arte, e eu não vou aqui tentar esgotar porque eu não sou nem de longe um especialista nisso, eu sou só um ligeiro apreciador que gostaria até de conseguir compreender melhor, mas um dos papéis da arte é exatamente isso, de tentar localizar o ser humano na sua sociedade e no seu cosmos, certo? E um artista que para mim é um grande exemplo disso, que quem me acompanha, por exemplo, no Twitter já deve ter percebido que as minhas capas lá no Twitter geralmente são obras dele, é o Salvador Dalí. O Salvador Dalí, para quem não conhece, é um pintor surrealista, é um grande ícone da humanidade, aí, acho que do século XX, né? Talvez um dos maiores ícones do século XX. E ele tem várias obras onde ele expressa o sentimento da sociedade e o clima da sociedade na época de grandes revoluções científicas. Ele foi contemporâneo da descoberta da relatividade e também do início da mecânica quântica. E ele tem diversas obras onde ele coloca essa questão, por exemplo, uma das minhas obras favoritas, que é A Persistência da Memória, que está na tela agora. Mas ela é uma obra que você pode perceber, ela é basicamente uma pintura onde Dalí coloca toda essa questão de repente o tempo, que era uma coisa absoluta, passa a ser visto como algo relativo. E você consegue ver os relógios dobrados e você observa a ideia dele de colocar relógios em diferentes locais, cada um com uma forma. E aqui tem diversos aspectos extremamente profundos dessa pintura que dá vídeos específicos só sobre essas obras do Dalí, e não vai ser o caso hoje, porque hoje realmente eu preciso fazer um vídeo um pouco mais tranquilo para chegar nesse fim dessa maratona e poder pousar tranquilamente. Mas o próprio Salvador Dalí, nessas obras dele, consegue trazer toda essa questão nova da ciência, até porque ele era um grande entusiasta da ciência, e é muito interessante você pensar que um pintor surrealista, que muita gente talvez vá olhasse as obras e dissesse que são coisas malucas, na verdade esse pintor era um grande entusiasta da ciência, e as obras dele mostram o quanto ele tinha conhecimento do que estava sendo desenvolvido na época, que talvez hoje eu mesmo não consiga acompanhar, até pela velocidade da informação. Enfim, eu não sei sobre todos os desenvolvimentos em física que estão acontecendo em todos os lugares, mas Dalí tinha todo esse conhecimento porque numa época onde estava começando a surgir o questionamento da dualidade onda-partícula e começou a se investigar a natureza quântica das coisas, da energia e da luz, ele fez obras como, por exemplo, A Persistência da Memória, fez a desintegração da persistência da memória, onde ele começa a abordar essa questão da mecânica quântica, porque aí na mecânica quântica nós vamos partir da ideia de um universo com energia contínua, com grandezas contínuas. De repente nós vamos partir para o quanta, que essas grandezas não são mais vistas como, por exemplo, a energia não é algo contínuo, ela é algo que vem em pequenos pacotinhos. Eu falei disso em um dos vídeos de física quântica, acho que foi Motor de Improbabilidade Infinita, a física quântica no Guia do Mochileiro das Galáxias. Pode procurar aí no meu canal, se você quiser entender um pouco melhor essa noção de passar da contínua para quantizada. Mas então Salvador Dalí expressa tudo isso em obras, e é muito interessante você perceber como ele consegue passar esse sentimento. Ele também tem obras onde ele coloca, por exemplo, a questão da bomba atômica mesmo, e ele tem vários quadros onde ele apresenta os cogumelos de explosão, colocando até o sentimento, tem muito simbolismo por trás dos quadros dele. E ele é um dos grandes exemplos, para mim pelo menos, de um artista que foi fortemente influenciado pela ciência da época dele para produzir essa arte, e que é uma coisa que para mim é extremamente valiosa. Eu tenho que ser muito sincero que eu tenho uma baita inveja de quem tem esse talento de conseguir expressar em músicas e em quadros, enfim, conseguir passar quando você olha para aquele quadro e você não sabe exatamente pontuar, por exemplo, quando numa teoria científica eu consigo pontuar exatamente as contas que eu estou fazendo e como que está sendo feito aquele desenvolvimento, embora talvez exija inicialmente, na hora de fazer, um pouco de abstração pessoal, na hora de apresentar aquilo ali está tudo muito bem pontuado. E eu acho fantástico o trabalho de pintores e de músicos que eles conseguem. Não é nada pontuado, eu não consigo chegar e colocar o dedo exatamente em por que isso aqui parece ser tão forte e fala tão forte pra mim. Mas eles têm esse talento de conseguir fazer isso através, obviamente, de muito trabalho, não é uma coisa que sai de trás da orelha também aqui, né? Pra não falar de usar a velha noção do gênio, da inspiração. Mas, novamente, é um trabalho, é um artista que foi muito inspirado
pelo conhecimento científico da época dele. E o caminho reverso também tem diversos casos. Por exemplo, nós temos aí o Star Trek, que é famosa por prever muitas tecnologias, né? E por que eu tô fazendo prever, entre aspas? Porque algumas dessas tecnologias não é só que Star Wars não é só que Star Trek previu algumas dessas tecnologias. É que ele de fato influenciou as pessoas que trabalham na área da ciência, que trabalham na área da tecnologia, a buscar fazer aquele dispositivo que eles viam em Star Trek. Por exemplo, os fabricantes do primeiro celular flip da Motorola admitiram que a inspiração daquele celular flip partiu dos comunicadores que tinham na série Star Trek. Da mesma forma, Goddard, que foi quem inventou o primeiro foguete à base de combustível líquido, porque antes os combustíveis eram feitos com, inicialmente, né, desde os primeiros lá na China antiga, era sempre usado a própria pólvora mesmo e outros combustíveis sólidos. Quem teve a ideia de trocar por um combustível líquido, por diversas razões que eu também não vou aprofundar muito aqui, mas quem teve essa primeira ideia e conseguiu fazer isso com sucesso a primeira vez foi Goddard. Inclusive hoje na NASA tem um dos centros lá de pesquisa que levam esse nome, né, de Robert Goddard. E ele, desde criança, quem fez ele se interessar pela exploração espacial, pela ideia de você poder sair do planeta Terra e conhecer outros mundos, foi a obra A Guerra dos Mundos, de George Wells. Então é a literatura que muita gente poderia, vamos dizer assim, até desmerecer talvez, quem acha às vezes que só a ciência é a única coisa que nós precisamos na humanidade. As pessoas poderiam até desmerecer, falar que é tudo viagem do cara escrevendo um livro. Tudo bem que era literatura, ele não estava querendo... Aí a gente precisa distinguir pseudociências de arte, certo? Uma coisa é você fazer uma obra dizendo que a física quântica justifica que o seu pensamento atrai o universo e tudo mais. Outra coisa é você fazer uma obra de arte querendo expor mais pernilongo, tá me dando raiva isso. Outra coisa é você fazer uma obra de arte querendo expor um sentimento, querendo expor uma visão, querendo mexer com a imaginação das pessoas e deixando claro que isso é uma obra de arte. Então no caso, por exemplo, da Guerra dos Mundos, que fala sobre vida alienígena, que fala sobre exploração espacial e tudo mais, essa foi a obra que Goddard disse que foi quem despertou o interesse dele. E a mesma coisa se repete até hoje. Por exemplo, nós temos aí o Miguel Alcubierre, que é um cientista mexicano, tenho quase certeza que é mexicano, que fez há pouquíssimo tempo um paper tentando investigar se a viagem espacial de Star Trek com motores de dobra seria possível. Olha só que viagem, se você parar pra pensar, né? Que uma série lá de 1966, se eu não me engano, que começou lá, influenciou um físico teórico a agora trabalhar com as contas da relatividade geral de forma a tentar descobrir se aquela viagem é possível. Da mesma forma, tem infinitos artigos aí sobre o teletransporte de Star Trek, se é possível fazer aquilo ou não, e como que seria possível, e quais os problemas que isso levanta. E a partir até da questão do teletransporte, você começa não só a ter questões científicas, mas também questões filosóficas que são despertadas, como a velha pergunta de se você está aqui é transferido para lá, a pessoa que está lá é exatamente você, ela é uma cópia de você está sendo destruído, está chegando lá, essa máquina na verdade está te matando para criar um segundo você lá. E essas são discussões que não necessariamente vão ser respondidas apenas pela ciência, certo? Não porque sejam questões sobrenaturais, essas questões são questões muito naturais, questões que você consegue perceber, colocar a mão ali ao redor e perceber que são questões concretas, mas que não estão exatamente no âmbito apenas da investigação científica para responder. Eu fiz essa pequena tangente, vamos voltar para o tema principal aqui, né? E hoje tem infinitos papers, então, investigando esse teletransporte de Star Trek, investigando o motor de dobra. Tem hoje cientistas tentando fazer o lightsaber, certo? Tem algumas pesquisas aí tentando cristalizar a luz de certa forma. Então você percebe que a relação entre ciência e ficção, ciência e arte é muito mais íntima e é muito mais direta do que normalmente nós pensamos. É por isso que aqui no meu canal eu tento não me limitar a produzir só vídeos trazendo explicações científicas detalhadas. Quem me acompanha aqui, eu sei que tem muitos que assistem todos os vídeos, muitíssimo obrigado a vocês são os melhores, eu amo vocês. Não, mentira, eu não amo vocês não, porque eu não conheço vocês pessoalmente, mas vocês entenderam o espírito, né? Quem acompanha todos os meus vídeos sabe que eu não me limito a um estilo só. Eu tenho aqui quadro de humor, eu tenho quadro de gameplay, eu tenho quadro de vlog, que inclusive tem um vlog que tá com muito pouca visualização. Vão lá dar um carinho pro vlog, gente. É apenas um rapaz latino-americano o nome do vlog. Tá muito legal o vlog, muita gente gostou, aparece minhas sobrinhas super fofas lá, fazendo experimento científico. Vai lá dar uma conferida se você não viu ainda. Mas enfim, eu não me limito a um formato só, exatamente porque eu sei do valor que essa relação entre todos esses campos e principalmente a relação entre ciência e arte é importantíssima, tanto na divulgação científica quanto na própria produção do conhecimento. Inclusive, um grande exemplo de todo o poder que você tem quando você consegue juntar ciência e arte é o próprio Carl Sagan, com a série Cosmos, por exemplo, com os livros dele, Contato e outros livros que ele faz, o próprio Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu tô fazendo uma série aqui no canal.
eu acho que todos vocês já viram, porque são os vídeos mais visualizados aqui do canal. E o Sagan, ele é esse exemplo, por exemplo, de você... Tô falando exemplo um monte de vezes. E o Sagan é um grande exemplo disso, da importância de você saber trabalhar a ciência com outros campos de conhecimento, porque ele influenciou uma infinidade, eu não vou dar número nenhum, porque eu certamente estaria chutando para baixo e errando, mas inspirou tantos e tantos cientistas de hoje a perseguirem um campo científico, exatamente porque ele soube fazer essa divulgação. Da mesma forma, ele conseguiu trazer tantas pessoas que não estão em campos científicos, mas ele trouxe o interesse de tanta gente para a importância da ciência, para a beleza da ciência, exatamente porque ele soube como comunicar isso e como fazer essa união de ciência e arte. Quem viu a série Cosmos aí sabe exatamente do que eu tô falando. Exatamente porque a ciência está inserida na sociedade, a ciência não é uma coisa à parte, ela não deve ser uma coisa à parte, como tanta gente luta para fazer ela ser uma coisa diferente, uma coisa separada, e não tem que ser assim. A produção científica depende 100% do ambiente em que a ciência está inserida. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, nós temos aí a ciência, uma das mais conhecidas talvez seja na questão da agricultura, mas é porque o nosso país se apoia fortemente aí na agricultura e nós precisamos descobrir como que faz para essa planta nascer nesse solo aqui. Aqui chove em tal época, não chove em tal época. Vamos investigar o que dá certo aqui. Isso é uma necessidade que surge na sociedade e quem vai suprir isso aí vai ser o cientista, certo? Da mesma forma, a ciência, outros campos de conhecimento, não vem, esse é o exemplo mais rápido que vem na minha cabeça aqui agora, mas se você trabalha com alguma área que nasceu de uma necessidade direta da sociedade, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu mesmo, onde eu trabalho hoje lá com pesquisa em física teórica, tem outras pessoas que trabalham com grupos com áreas diferentes, tem pessoas lá, por exemplo, da área aplicada, e eles trabalham para tentar desenvolver e desenvolver conhecimento a respeito de necessidades locais mesmo. Então a ciência tem que estar inserida na sociedade dessa forma e ela não é separada. E a arte também é uma das coisas que se entrelaçam muito com a ciência e que eu acho que é muito importante nós sabermos que não é para separar as duas, pelo contrário, as duas têm mesmo que caminhar juntas, uma tem que influenciar a outra tem que influenciar uma, é a arte trazendo novos sonhos para a ciência tentar correr atrás e descobrir se é possível, é a ciência fazendo novas descobertas, por exemplo, que nós somos um planeta entre bilhões de planetas nessa galáxia e que existem outras bilhões de galáxias, e a partir disso a arte pode trazer novos mundos que talvez não surgiriam se nós não soubéssemos que existe essa possibilidade, e com uma atmosfera diferente, com vida diferente, e aí essa arte trazer novos sonhos para a ciência correr, e essa forma de alimentar o conhecimento e de um campo e um método alimentando o outro é a melhor forma que nós temos aí, tanto da ciência continuar produzindo seu conhecimento sobre a natureza e sendo essa forma de nós usarmos nossa curiosidade para entender o mundo ao nosso redor, como também é importante para a arte continuar representando a sociedade e causando desconforto em relação a paradigmas que nós trazemos hoje, e que talvez uma abordagem científica não é a única, talvez não seja a melhor forma de tentar questionar esses paradigmas. A arte tem esse grande poder de trazer essas mudanças para a sociedade. Enfim, e tem tantos outros aspectos em que as duas são extremamente importantes e que as duas podem se comunicar, que pessoalmente um vídeo aqui tão informal como esse que eu estou fazendo não é suficiente para cobrir. E eu peço a todos vocês aí que estão assistindo que deixem aqui nos comentários as contribuições de vocês a respeito disso. O que mais que você acha que é importante dessa inter-relação aí da ciência com a arte, ou da ciência com outros campos de conhecimento, mas principalmente com a arte, que é o tema principal desse vídeo aqui, certo? Você discorda do que eu falei? Porque pode colocar aqui nos comentários de forma educada, nós somos aqui todos adultos, estamos abertos a isso. Nem todos somos adultos, temos também adolescentes e crianças assistindo, então pense nisso na hora de deixar seu comentário, seja respeitoso com os outros aí, mas coloque seu ponto de vista. Se você concorda, se você discorda, vamos trazer essa discussão aí, que eu acho que é um tema muito interessante, e eu particularmente, bom, você já deve ter percebido pelo fato de que eu fiz um vídeo tocando violão, que eu não sou um cara estritamente científico e que acha que a ciência é a única coisa que nós precisamos, né? Eu pessoalmente sempre me interessei muito também por filosofia, por arte, por história e por diversas outras formas de conhecer o universo ao nosso redor. A minha grande paixão, obviamente, é a física, senão eu não estaria dedicando aí tantos anos da minha vida a uma graduação e depois especialização, a um canal onde o principal assunto é esse, mas isso não exclui a importância de todas as outras coisas. Sempre sabendo diferenciar o que é conhecimento, o que é ciência de pseudociência, da mesma forma o que é uma ciência social e o que é pseudociência social, vamos dizer assim, por falta de palavra melhor, o que é arte e, enfim, o que é gente usando do nome até dentro da própria arte. Não, eu tô começando a ficar muito longo esse vídeo, né? Eu vou parar por aqui, certo? Então, gente, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais informal. Tinha muito tempo que eu não fazia um vídeo assim e eu achei que era um assunto que, para esse papo, valia a pena fazer desse jeito, certo? Não se esqueçam de vir aqui pra live,
Provavelmente vai ser hoje, dia 27 de outubro de 2017, às 10 horas da noite, aqui no meu canal. Venham pra gente conversar aí, venham pra gente conversar um cadinho, bater esse último papo antes de acabar a maratona. A maratona vai acabar na terça, se eu não me engano, então, como as lives eram toda sexta, essa vai ser a última live da maratona. Eu conto com vocês, então, pra gente conversar um cadinho hoje. E também venho aqui amanhã pro próximo vídeo. Esses próximos dias tem que sair 6 vídeos, porque eu faltava tempo. Fiquem vendo aqui a maratona. Abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Vocês repararam que ontem, de novo, não saiu o vídeo dessa maratona, né? Pois é, o que acontece é que tem 2 dias da semana em que eu gasto um tempo excepcional aí na faculdade e que foram um desafio ao longo da maratona para eu continuar mantendo um vídeo, 31 vídeos em 31 dias, né? E ontem foi um dia desses, eu tentei gravar alguma coisa, mas eu não tava aguentando de sono, eu fui dormir até cedo, enfim, e hoje eu tô aqui de novo, foi complicado de conseguir arrumar um horário, agora são 10h45 quando eu tô gravando isso, mas cá estamos e esse papo é um papo que há muito tempo eu já queria trazer pra cá, e eu acho que vale a pena eu trazer nesse dia que é um pouco mais apertado, é uma coisa que já tá na minha cabeça mais ou menos. Mas não fiquem preocupados porque a minha maratona aqui se chama 31 vídeos em 31 dias, vocês percebam que eu usei esse nome desde o começo e foi de propósito, porque a ideia é ter 31 vídeos em 31 dias, então esses vídeos que estão em atraso aí, eu vou compensar até o dia 31 de outubro. E vocês podem me cobrar, porque se eu tô fazendo compromisso é porque eu pretendo cumprir.